Olá! Sabe aquela sensação de que a prova de português da FGV é um verdadeiro enigma? Pois bem, essa análise foi feita para ser o mapa do tesouro que vai te guiar. A gente vai desvendar hoje os segredos por trás daquelas questões mais cabeludas, focando em dois pilares que, olha, quando a gente entende, tudo muda. Vamos nessa? Para a gente começar, dá uma olhada nesse número. Quase 40%. É isso mesmo. Quase 40% da prova de português da FGV é só sobre uma coisa: interpretação de textos. Isso não é só mais um tópico, é o campo de batalha principal. E a fama dessa prova não veio do nada, viu? E olha, não é só impressão de quem estuda. As fontes que a gente consultou confirmam. A FGV tem mesmo essa reputação de ser uma das bancas mais desafiadoras que existem. Mas o detalhe é que essa complexidade toda não é aleatória. Existe um método, sabe? Uma lógica por trás das questões. E é essa lógica que a gente vai quebrar juntinhos agora. Então, esse aqui é o nosso plano de voo. A gente começa entendendo o tamanho do desafio, depois a gente revela o segredo para passar por ele, aí a gente vê como isso aparece nas questões, aplica na prática e, no final, monta um kit de ferramentas para o sucesso. É um caminho bem claro para dominar o assunto. Primeira parada, o desafio. O que torna a prova da FGV tão particular? O jogo aqui não é sobre decorar um monte de regras. É sobre entender o raciocínio por trás da construção de um texto. Esse gráfico aqui deixa bem claro onde a nossa atenção precisa estar. Interpretação de texto domina geral. Mas repara naquele item menorzinho ali que parece inofensivo: coesão e coerência. Entender esses 6% é a chave, o pulo do gato para destravar os quase 40% de interpretação. É como se fosse o sistema operacional que roda por trás de tudo. E isso leva a gente direto para o coração da nossa análise de hoje. Coesão e coerência não são só tópicos aleatórios do edital. São, na verdade, as engrenagens que fazem o motor de qualquer texto funcionar. E pode ter certeza, a FGV sabe disso e vai testar essa percepção o tempo todo. Para simplificar, vamos pensar assim: a coesão é tipo a cola que a gente vê no texto. São os conectivos, os pronomes, tudo que liga as partes. Já a coerência é a lógica, o sentido que nasce dessas conexões, muitas vezes de forma invisível. Uma é a estrutura, a outra é o significado. Simples, né? Agora, falando de um jeito um pouco mais formal, a coesão é essa ferramenta que garante que o texto tenha uma ligação harmônica na superfície. É a parte técnica, a gramática, sendo usada para construir pontes entre as frases, para que o texto não vire só um amontoado de ideias soltas. Olha só esse exemplo que deixa tudo bem claro. A palavra eles não apareceu ali do nada. Ela funciona como um gancho que volta e se prende lá na expressão 4 pedreiros, que já tinha sido dita. Isso é a tal da coesão referencial funcionando na prática, um jeito inteligente de deixar o texto mais fluido. Já a coerência é mais profunda. É a relação lógica que faz o texto ter sentido, ser plausível. Um texto pode até ser super coeso, cheio dos conectivos certinhos, mas ser totalmente incoerente se as ideias não se encaixarem, ou pior, se contradizirem a realidade que a gente conhece. Beleza, a teoria tá clara. Mas como é que a FGV transforma esses conceitos em perguntas de prova? Eles não vão chegar e perguntar: defina a coesão. Não, eles testam a aplicação disso de umas formas bem espertas. Então, a grande sacada é esta: muitas questões que parecem ser sobre assuntos diferentes, no fundo, estão testando a mesma coisa: coesão e coerência. Pediu para reescrever uma frase? É coerência. Perguntou sobre conectivo? É coesão pura. Falou de inferência? É a lógica da coerência. São vários disfarces para o mesmo alvo. E essa tabela aqui é quase um decodificador secreto. Ela mostra como algumas palavrinhas, os conectivos, criam relações de sentido bem específicas. A FGV adora pedir para a gente trocar um conectivo por outro. O segredo é só identificar qual é a relação lógica que precisa ser mantida. É causa? É finalidade? É conclusão? E aqui vai um alerta de amigo. Cuidado para não ser o homem literal. A FGV raramente vai ficar só na superfície do texto. Ela testa nossa capacidade de ir além, de pescar o que não foi dito, mas que está lá, implícito, sustentado pela coerência do texto. Tem que ler nas entrelinhas. Certo, chega de teoria. Agora vamos para o que interessa, colocar tudo isso para funcionar. A gente vai pegar uma questão com a cara da FGV e aplicar nosso conhecimento de coesão para resolver. Pronto. Tá aqui um trechinho bem típico. Um texto curto com as informações amarradinhas umas nas outras. A pergunta da prova, com base nisso aqui, vai testar exatamente como essas informações se conectam.
Olha só a análise. Quando o texto diz a primeira o quê? A primeira ideia, claro. A palavra ideia foi omitida e o nome disso é elipse. Mas a conexão coesiva e a coerência do parágrafo deixam a gente recuperar essa informação sem nem pensar muito. É um mecanismo de coesão muito elegante. E pronto, tá aí a solução. A questão, no fim das contas, só pedia para a gente reconhecer esse mecanismo. Quando a gente entende que primeira está retomando uma palavra que ficou oculta, a gente mostra que domina os recursos de coesão do texto. É exatamente isso que a FGV quer ver. Bom, a gente está chegando na reta final. Agora é a hora de consolidar tudo que a gente viu num conjunto de estratégias práticas. Um verdadeiro kit de ferramentas para chegar na prova com tudo. Para fechar, 4 dicas de ouro. Primeira, releia. Sempre. A primeira leitura pode enganar. Segunda, vá sublinhando, para mapear os elementos que dão coesão ao texto. Terceira, se apegue ao que está escrito, não invente informação. E a mais importante, não extrapole. A resposta certa está sempre amarrada na lógica interna do texto, na coerência dele. Dominar coesão e coerência não é só para acertar uma ou duas questões. É sobre aprender a pensar como a banca pensa. É transformar o que antes era um obstáculo na principal ferramenta para uma nota mais alta. A pergunta que fica é: será que esse desafio de decodificar a FGV pode virar a nossa maior vantagem?